Salve, salve, galera! Boa noite! Estamos aqui para mais uma edição ao vivo do Cannabis na Rádio Hemp. Eu sou o Ricardo Amorim, sou jornalista, para quem não me conhece, e hoje a gente vai ter uma conversa aqui de altíssimo nível, né? Eu tento trazer para vocês aqui sempre os melhores convidados, a turma que está lá no, né, nas melhores posições, aí, as grandes lideranças, né, dessa indústria de cannabis que ainda é incipiente no Brasil, mas que, enfim, está crescendo, cresce aos olhos vistos. E essa turma aqui que eu estou trazendo hoje, o Thiago Cardoso e a Maria Riscala, que são aí os fundadores, né, e líderes da Kaya Mind, né, que é uma agência, né, uma consultoria de dados que, enfim, já há muito tempo eles vão contar essa história para a gente. Eu quero, enfim, dar as boas-vindas aí, Thiago, Maria, obrigado pelo convite, pelo aceitar meu convite, obrigado pela presença, compartilhar o conhecimento de vocês, né, e é uma coisa que eu gosto muito, sempre fui muito fã dessa marca, porque quando eu comecei a fazer esse trabalho, né, com cannabis lá em 2017, depois de 2019 com o blog na Veja, eu sempre assim, privilegiei fatos e dados, né? Com o meu background de jornalista, eu acho que isso é fundamental. E mesmo lá nos Estados Unidos, quando eu, né, obviamente um mercado muito mais desenvolvido, né, muito mais maduro, mesmo assim eu sentia a falta de dados, sentia a falta de dados confiáveis, de dados de mercado, porque cada um dizia o que queria, né? Naquele comecinho lá, era meio terra de ninguém, e eu acho que vocês foram muito felizes aí em capturar essa oportunidade, né, e ajudar, né, essa indústria a crescer com base em informações confiáveis, reais e que, né, que as pessoas podem fazer seus investimentos, podem fazer suas apostas, podem perseguir, enfim, novos empreendimentos, enfim, novas áreas para empreender. Então, vou passar a palavra para vocês aí, enfim, inicialmente, mais uma vez, obrigado por aceitar meu convite, sejam bem-vindos à Rádio Hemp, sejam bem-vindos à Cannabis, a casa é de vocês, e a turma aqui é boa porque pergunta, participa, então vamos bater esse papo aqui nessa noite de segunda aí para a gente já aquecer essa semana. Boa, muito obrigada, é um prazer então estar aqui. Eu gosto muito do trabalho da Rádio Hemp, a gente gosta muito do trabalho da Rádio Hemp, inclusive a Rádio Hemp topou desde o primeiro anuário da Kaya a ser apoiadora de mídia. Parece pequenininho, gente, mas cada um que ajuda a gente a repercutir o tema é muito importante. Assim, hoje em dia, ainda bem, os jornalistas conhecem um pouquinho a gente, mas lá atrás, os primeiros números, assim, precisava confiar, não era tão fácil assim, né? A galera saber do que a gente estava falando, até explicar. Então, queria agradecer ao Ricardo também, que ele fala que quando ele surgiu, mas a gente surgiu juntos, então foi um apoio aí Quase contínuo. junto, né? Foi verdade. Foi, então é muito legal, e assim, a gente fala muito, né? Acho que o Thiago vai acabar comentando isso, que a Kaya pode fazer todo o número do mundo, toda pesquisa. Se a gente não divulga, se isso não chega na grande mídia, né? Se a gente não, com, com aspas aí, tá, galera? Se a gente não prega para quem ainda não tá convertido, a verdade é que nós que acreditamos nisso já estamos aqui, né? Estamos na batalha, estamos na luta. Agora a gente precisa propagar o que a gente sabe que é verdade. Então, muito obrigada aí por estarem fazendo esse trabalho. E passo para o meu sócio Thiago, que é o responsável por todas as informações que saem na Kaya Mind, todas as tecnologias, tudo. Eu falo bonito o que ele faz, gente. Essa é a verdade. Fala bonito mesmo. Fala bonito mesmo. Fala, pessoal. Então, eu sou o Thiago. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Acho que tem muito papo bacana para a gente bater aí nessa noite de segunda-feira. Aqui tá frio, eu não sei onde vocês estão, mas aqui tá frio, então segunda fria é sempre bom falar de cannabis. É um prazer estar aqui na Rádio Hemp. E bora falar, vamos falar de dado, vamos falar aí das principais gargalos e das principais dificuldades e possibilidades hoje desse mercado. Pô, sensacional, cara. Eu queria começar aí para vocês falando, né? Eu acho que o mercado brasileiro hoje, né, de cannabis, a gente tem visto um crescimento, obviamente,
bem expressivo no mundo medicinal, e eu acho que vocês entraram muito bem nisso, né, na questão de mensurar, né, de mostrar quem são os médicos, onde estão esses médicos, quais são os principais produtos, as principais marcas e tal, que ajudou um pouco, né, eu acho que informação ajuda a desmistificar um pouco desse mercado, né, e eu acho que e aí depois vocês foram, eu queria falar mais para frente tal, depois desse mercado mais de cultura, né, mercado de head shops, de grow shops, acessórios e tal, aí voltado, né, pro usuário, enfim, né, pro uso adulto, como a gente chama, né, que também cresce, também tem muitas marcas, e eu vejo isso pelos investimentos, mas vamos começar pelo medicinal, né, que eu acho que era o desafio lá, de um lado, o médico dizendo, pô, não tem pesquisa, não estou confiante nesse medicamento, eu quero ver mais dados, eu quero ver mais informação, e do outro lado, a turma do investidor, o cara que ia empreender, que ia fazer uma empresa, sei lá, de importação, ou mesmo uma associação, não tinha ali muita informação. Esse cara não sabia navegar, né? Eu acho que a Kaia Mind exatamente encontrou nesse mercado. Acho que o teu histórico de mundo corporativo, né, Maria, ajudou também a enxergar, né, essa oportunidade. Aí conta um pouquinho como é que foi esse começo né, e a luta para comprovar que o que vocês estavam dizendo ali era verdade. E hoje acho que vocês já são referência, né? Eu acho que isso que é bacana, né? Boa, obrigada. Cara, surgiu eu e o Thiago, a gente vem do mundo corporativo, na verdade, a gente se conheceu no mundo corporativo, e a Caia deriva de um bate-papo onde a gente, interessado no mercado, os dois, no mercado medicinal, a gente uma hora, não lembro quem fez essa pergunta, tá, gente? Já me perguntaram se eu lembro isso, eu não lembro. Tá bom, mas e aí, quanto de dinheiro tem na mesa, né? E aí eu e o Thiago, sei lá, vamos fazer uma regra de 3, ver aí o preço do frasco, o número de pacientes, e a gente vai ver o tamanho do mercado, e depois a gente estima, né? Assim, gente, era uma conversa de boteco, tá? Deixa eu deixar claro aqui. E, Ali cara, a no gente papel de guardanapo ali, né? Então, mas não tinha o que pôr no papel de guardanapo. Aí que começou a dar desespero, porque a gente falou: peraí, isso daqui não é uma projeção. Isso daqui não é o suficiente para você criar um business plan. Daqui não surge um valuation de uma empresa. A gente não consegue tirar básico, qual é o preço médio do frasco. Aí a gente falou: tá bom, vamos chutar o preço do frasco. Vamos descobrir então quantos pacientes tem. Não tinha essa informação. A Anvisa não sabia ou não falava quantos pacientes tem. E mesmo se a Anvisa falasse, tinha um grande problema. Porque quando a gente começou, que foi 2019, já existiam as associações. É verdade, já tinha um número de pacientes que estava ali e também super difícil de estimar, né? E a Anvisa não toca em associação, basicamente, muito menos nos Claro. dados internos das associações. E a gente olhou e falou assim: porra, bicho, não tem ninguém olhando nada. O investidor não só ele tem que ser corajoso, porque na época o máximo que a gente tinha era um William Dibby defendendo o assunto, como ele também tem que ser um pouco lunático, porque ele vai pôr 1, 2, 3, 20 milhões, não importa quanto, com base num chute. Porque não tem racional nenhum para construir tan Samsung. Não tem racional nenhum para falar de preço de venda. Então, assim, é uma loucura. Aí que a gente sentou, o Thiago era da parte de Business Intelligence e eu da parte de comercial, e a gente falou: cara, será que a gente não consegue? E começou a fazer alguns pequenos projetos onde tudo que a gente queria vender para o cliente, juro por Deus, gente, a gente tinha que abrir um Excel. Sabe quando aparece assim, pasta 1? Nada. Nada, não tem cabeçalho, não tem porra nenhuma. E tudo era do zero. E aí, eu e o Thiago falando, né, cara, se a gente vai construir tudo do zero, vamos vender isso aqui. E aí a gente foi atrás de criar o que hoje é a Kaia Mind, que é uma empresa que justamente pesquisa e estrutura dados, transforma isso em relatórios, consultorias, uma série de entregáveis a partir desses dados para ajudar do grande investidor ao regulador, ao pesquisador, até o paciente, se ele precisar, ao médico, a tomar uma decisão que ele se sinta mais confiante. Afinal de contas, um dos grandes problemas da cannabis, que nem o Ricardo falou, o pessoal fala: mas eu não sei, será que é isso? Então a gente espera que com os nossos dados a pessoa bata no peito e fala: vem,
Vem que eu sei do que eu tô falando. E pior é a galera que exagera ainda, né? Que mente, né? Porque também vi muita gente mentindo mesmo, descaradamente, né, Thiago? Falar, todo mundo fala, né? A questão é qual é a lógica por trás. Mas eu acho que é interessante, é uma coisa que a gente bate muito quando a gente fala, que é o seguinte: quando a gente começou a Caia, foi derivado da gente ter identificado uma dor do mercado. Então, o que a Neymar falou, a gente veio da indústria. Nas empresas que a gente trabalhava, a gente consumia informações, dados, e isso media... Omar, você se multa rapidinho, porque eu tô me ouvindo? Obrigado. Então a gente consumia dado para balizar toda a decisão que a gente fazia. Então, a gente tem a empresa que a gente trabalhava, que era a P&G, tinha que chegar em Manaus com tantos % de share, né, de participação de mercado. Se chegasse com menos, saía do bônus. E a gente tinha que medir isso detalhadamente e se guiava, né? Como que a gente tá e como que a gente chega em cada mercado. E aí no mercado da cannabis não tinha nada. E a gente falou, como que se vai desenvolver o mercado sendo que ninguém sabe nada? E aí a gente identificou essa oportunidade a gente sempre fala isso porque é muito importante, de aplicar o que a gente já conhecia, o que a gente já era bom, dentro de uma dor real que a gente identificou. E não é só, quero trabalhar no mercado da cannabis, né? Importante a gente uma empresa isso. dessa como P&G, Unilever, Ambev, Coca-Cola, esses caras não botam um centavo se ele não souber exatamente aonde ele está indo, né, cara? Assim, não tem... O cara não rasga dinheiro, por mais rico que ele seja, ninguém faz mal, ninguém faz loucura, né? Exato. Então, e aí o cara, quer dizer, desse Excel do zero lá, Maria, que a Maria falou, assim, cara, vocês começaram assim, né? Legal, cara, P&G, Unilever, esses caras têm, né, 1000 agências, 1000, né, consultores e metodologias e softwares, etc. E vocês tiveram que criar um próprio, sei lá, um ecossistema, se eu posso chamar assim, de pesquisa e busca de dados. Como é que funciona? Assim, obviamente não estou pedindo para vocês abrirem nenhum dado estratégico do negócio de vocês, mas como é que foi ali, cara? Por onde vocês correram? Obviamente tem o histórico de vocês, mas conta um pouquinho aí, porque interessa dessa parte técnica. Eu não saberia por onde começar um negócio desse. Perfeito. São muitos caminhos, né? Então, acho que a primeira coisa, que nem eu falei, é identificar quais são os principais problemas que a gente vai adereçar, né? Então, legal, a gente quer se tornar uma empresa referência em dados e informações, não só para, grandes empresas traçarem decisões estratégicas, mas também mais para que a gente consiga levar informação, porque informação é dado estruturado e bem contado, de maneira que a galera consiga absorver. Então, e contextualizado, né, claro. Exato, a gente brinca muito dentro da Caia que, né, R$10 é caro ou é barato? Eu não sei, eu tô comprando uma casa ou tô comprando um pirulito? Né? Então, tudo é relativo e tudo tem que ser contextualizado mesmo e principalmente tem que ser digerido na linguagem de quem ainda não apoia, porque para quem apoia, legal, a gente está pregando para convertido, é a conversa que a gente estava tendo antes de começar aqui o nosso programa. Então, para falar para convertido, muito legal, mas a gente já passou disso, né? Então, tem muito mais gente ainda contra, a gente ainda está no Brasil, né? Tem um boom no mercado, mas tem muito mais gente contra, então a gente precisa falar para muita gente. Então, depois que a gente endereçou isso tudo, e claro, primeiro a gente começou fazendo relatório, fazendo dashboard, etc. A gente falou, bom, quais são as informações mais críticas que o governo precisa, que as empresas precisam, que os médicos precisam, que os pacientes precisam para conseguir navegar melhor. Aí a gente elencou, né, a gente identificou, fez pesquisa, foi atrás. Depois que a gente fez isso, aí a gente começou um processo de arquitetura e estruturação de dados mesmo. Então, a gente tem hoje o maior banco de dados sobre cannabis da América Latina, que abrange, que nem você falou, desde dados de vendas de marcas em tabacarias ao redor do Brasil, como dados de venda de marcas de medicinal, de importação e de associações. Porque quando a gente se propôs a fazer algo muito grande, né, dado é tudo. Né, eu posso estar falando de informações para o medicinal, mas eu posso estar falando de informações para o agro, né, e ainda mais juntando dado que é tudo com cannabis, que você pode fazer tudo,
Então a gente está falando de uma área muito ampla, que a gente só vai desbloqueando certas áreas conforme o mercado também vai amadurecendo. Então, para a gente conseguir fazer isso, e para a gente conseguir ir desbloqueando conforme o mercado vai desbloqueando também, a gente tinha que criar, e teve que criar uma metodologia de ETL, que a gente fala, né, de pesquisa, coleta, tratamento, de gestão, né, que a gente chama, ou seja, tornar aquele dado não só um dado, mas uma informação palatável, e, finalmente, como que a gente vai expor esses dados? Uma jornada e uma metodologia muito sólida, porque é a mesma base de dados que mune a gente para a gente fazer o anuário, os nossos boards, a nossa plataforma para médico, é a mesma base de dados. Então, como eu formato esses dados e como eu combino eles é o que muda. Mas a grande base de dados, ela está ali. E o que compõe ela? São múltiplos robôs, pesquisas, entrevistas, de uma série de, né, tanto ligação quanto formulários, quanto pesquisa dentro das nossas plataformas, enfim, são uma série de dados que a gente consegue compilar e aí dentro dessa nossa metodologia a gente faz eles se ligarem. Né? Então, o que antes eram informações jogadas, a gente consegue conectar e entender por que quando o número de médicos na Paraíba aumenta, as vendas de determinada marca caem. Enfim, estou dando chutes aleatórios. Correlações ali, você começa a descobrir como esses padrões dados se relacionam entre si, né? Perfeito. E lá no começo, quando a gente entende e desenvolve, porque também é uma metodologia que está sempre, né, e uma arquitetura de dados que está sempre em evolução, mas entender qual foi essa linha de raciocínio e qual que era a metodologia nossa própria para fazer isso, que foi a grande virada de chave, assim, né, que a gente permitiu a gente essa flexibilidade para fazer dar múltiplas formas para essas informações. Entendi. E isso vai, quer dizer, consolidando não só a sua marca, mas eu vou jogar para a Maria aqui, que fala que é comercial, né? Começa a te ajudar a convencer as pessoas que seus dados são confiáveis e que, né? Quer dizer, como é que. Aí, quer dizer, o Thiago quebrando pedra ali para fazer os dados, e você do outro lado quebrando pedra para convencer as pessoas a acreditarem no que vocês estavam falando, né? Perfeito. Olha. Com certeza. A gente teve uma sorte muito grande, talvez. Eu não sei se tem a ver com o jeito que a gente trouxe as informações, ou se foi, sei lá, as informações em si, que acho que o mercado estava tão carente, que foi mega bem recepcionado. Óbvio. Legal. Teve suas resistências, tem gente que questiona, mas a gente sempre foi muito aberto. Tipo assim, você tá questionando porque você tem uma outra variável para colocar no lugar dessa, ou você nem leu o meu texto de metodologia e tá querendo dizer que ele tá errado? Uhum. E aí, assim, tem 3 páginas escritas em cada anuário sobre a metodologia. Você leu? Porque todo gráfico tem fonte, todo gráfico tem período. Tem uma coisa que eu sonho na época que eu era empresária era que tudo tivesse fonte, período, variável, eixo X e eixo Y preenchido. Pô, você chega, pega umas pesquisas de fralda, tendência de fraldas. Nova tendência, a gente trabalhava com fralda, tá, gente? Bem mais chato, eu sei, mas por isso que a gente saiu. Pô, juro por Deus. Eram umas paradas assim. Agora, as mães não usam mais um lenço umedecido por troca. São 2. 2.000 mães entrevistadas ao redor do mundo. E aí você falava, que lenço? Que idade tem essa criança? Há quanto tempo usa fralda? Que lugares do mundo? Porque, cara, muda tudo. Claro. Porra! E eu tinha que acertar, porque daí meu chefe virava e falava assim, então, gente, agora então a gente dobrou a meta de lenço umedecido, falou? Vende aí o dobro. Vende o dobro. Sai uma pesquisa. Aqui, ó, a galera tá usando 2 lenços umedecidos por troca, antes era 1. Vende o dobro de lenço. E eles falavam, pô, mas isso pode ser na Alemanha, tá ligado? Que a galera é mais consciente com sustentabilidade. Aqui no Brasil, o povo usa 6 lenços umedecidos. Você tá dobrando a minha meta de 6 lenços. A minha meta não era composta por 1 lenço. Entendi. A pesquisa não disse isso. Então, a gente traz dados com muito critério. Eu falo que assim, cara, passa erro às vezes, né? Só que eu falo que esse erro, ele mereceu passar. Porque ele passou por 8 revisões, 6 pessoas em cada uma dessas revisões, e ninguém pegou. Ele merecia estar no anuário final, sabe? Esse erro. Porque, porra, ele foi insistente, cara.
E passa muito pouco, mas assim, é um mercado que recepciona bem. Hoje o mercado mais difícil é esse mercado de cultura, tá? Então, É assim, mesmo? porque é muito foda, tá, Ricardo? Não é culpa do dono da marca de seda. É que o dono da marca de seda quer saber, assim, quantas sedas são vendidas no Brasil. E aí você vira pra ele e fala: valeu, amigo. Na 25 com a seda contrabandeada, das marcas nacionais, aquela que vai pro distribuidor ou aquilo que você repassa você direto para as lojas? Porque eu vou fazer esse cálculo como? Me diz. Possível. Impossível, É, concorda o comigo? próprio mercado legal, agora a gente viu agora essas coisas de combustível, né? Tabaco, mercado de tabaco, nem a BAT e a Philip Morris sabem o tamanho do contrabando, porque você sai na qualquer no centro de São Paulo, aqui, na frente de qualquer estação de metrô, tem um cidadão lá vendendo umas marcas de cigarro lá que eu nunca vi na vida, né? Cada uma diferente, né? Quer dizer, impossível, né, saber esse negócio, né? E provavelmente esse cara está vendendo seda também atualmente, né? Exatamente. E vape que Também. não pode, teoricamente, mas assim, se você for pra porta de qualquer balada, qualquer barzinho bombadinho de Pinheiros em São Paulo, a coisa que mais vai ter é um moço com uma bandeja lindinha, super bem organizada. O sonho do trade marketing é a bandeja desses ambulantes, tá? Tem LED, tem música, é organizado por categoria, bicho. O cara sabe Sim, certinho, ó, você pede o vape de lixia com limão, o cara te entrega é verdade. certinho, na mão. E É, aí, pô, como é que a gente vai saber? Hoje impossível. talvez venda mais vape do que outras categorias, mas a gente não sabe. É ilegal, e aí por isso talvez um dos grandes argumentos da regulamentação, mesmo para quem é contra, é Uhum, a gente tem que medir. Pode estar sim, vendendo qualquer maconha. Eu não sou contra o prensado, mas pô, a gente não vai vistoriar minimamente para ver se não está passando, por exemplo, um produto químico que faz mal para a saúde? pois é. Maconha barata, não necessariamente maconha ruim. Por exemplo. Tem. Mesma coisa o tabaco, o cigarro. A gente foi uma vez numa indústria de cigarro que falou pra gente que a estimativa era que. Você lembra, Thiago? Acho que era 50% é contrabandeado? 50%, é o É número que eu tenho, estimativa. metade do mercado. É isso. Bizarro. 50%, bicho, Imagina. contrabandeado de cigarro Marlboro. E a gente vai saber da nossa cedinha bem bolada, amiga. Você vê, a BAT, né, a British American Tobacco e a Philip Morris brigam por metade do mercado no Brasil. O outra metade é do PCC. Exatamente. Surreal. A outra metade Surreal. do. Mas é isso. É tipo Aí, se isso. você vai falar de maconha, uso adulto, uso recreativo, é 100% do PCC, né? Quer dizer, tem a parte do Exato. CV, aí também não vamos entrar nessa busca de dados aí também, que vocês também não vão conseguir saber qual é Exato. o market share do PCC versus Comando Vermelho, né? E a gente não Olha, precisava estar discutindo isso. A gente podia estar discutindo qual é o da Canopy, qual é o de empresas que são legais nos Estados Unidos, que tem um padrão de qualidade, que pagam imposto, etc, etc. Mas, enfim, isso é uma outra discussão, né? Mas, enfim. E aí, você está falando do mercado recreativo, eu quero voltar um pouco para o medicinal, porque aí eu acho que isso foi um grande divisor de águas para vocês. Né? Quando saiu o primeiro anuário, foi que ano que saiu o anuário? Eu fiquei impressionado 22. com 22, né? Vocês já estão em 3 edições, foi 22, 23, 24 e estão preparando o 25 agora, imagino, Isso, né? Quer dizer, vai sair já o quarto ano consecutivo, né? isso. Foram os aprendizados ali, e aí vamos falar de dados ali, não só de aprendizados, mas enfim, o quanto cresceu, né? Do primeiro para agora, né? O quanto vocês viram, aí vocês acompanharam e mediram, né? O crescimento do mercado. Acho que não tem ninguém melhor para dizer, né? O quanto esse mercado cresceu no Brasil e talvez ali seja mais fácil de coletar dados, né? Porque aí você tem, enfim, né? Tem receita, não sei como é que você consegue, tem farmácia, que tem, né? São medicamentos controlados. Eu não sei como a Anvisa também. Eu também queria ouvir um pouco de como a Anvisa tem, se ela melhorou na transparência desses dados ou se ainda é aquela coisa, puta, bate na porta, me ajuda aí, cara, e tal. Conta pra gente tanto de evolução do mercado, mas quanto também de evolução da disponibilidade de dados aí que vocês têm acompanhado. Sim, boa. Cara, a gente acompanha, né, a primeira vez que a gente fez o tamanho do mercado, né, no primeiro anuário, se não me engano, o mercado estava em 300 e poucos milhões de reais. A perspectiva, a gente ainda não tem esses dados, então essa perspectiva mesmo é que o mercado atinja quase 1 bilhão esse ano. Então, Vai né, para
Então já teve um crescimento aí bem expressivo, já triplicou desde que a gente está acompanhando. E aí, claro, né, conforme o mercado muda, e aí esse é um dos grandes desafios da gente fazer, né, produzir dados no mercado da cannabis, porque conforme o mercado avança, né, a Anvisa muda a regra do jogo, né? Então, primeiro era RDC 570, 35, etc, etc, até combinar na 660. Só que é a da importação. Que é a da importação. Só que nesse processo todo, a Anvisa muda os dados que ela autua de cada forma, o que precisa ser preenchido. Enfim, ela vai mudando uma série de coisas, adicionando outras, e a gente tem que seguir essa mudança também com esse... Por isso que aquela flexibilidade na metodologia que eu falei era tão importante, porque a gente tem que ter como atrelar novas variáveis que vão acontecer, porque o mercado é vivo. A gente não está falando de um mercado já regulado, que já tem todas as regras, a gente sabe como que ele vai performar. Não, ele é um mercado vivo, que as regras do jogo estão sendo impostas e mudadas conforme estamos falando agora. Então, a gente está falando agora, em setembro, na beira de uma mudança de 327, de uma possível revisão da 660, de um possível cultivo aí, da questão do STJ, de mapa. Então, a gente está na beira, ou não, de uma mudança drástica, ou não. E aí, qual vai ser o impacto disso tudo? Qual vai ser o impacto disso tudo na geração de dados e como que isso vai impactar, no fim, a nossa capacidade de metrificar esse mercado mesmo e em quais áreas, digamos. Né? Então... porque novas áreas vão surgindo também, né? E aí aquela área já não é mais a mesma coisa, quer dizer, você tem que calibrar aquele dado, entender o que mudou. Quer dizer, é um trabalho não só de ciência, mas quase de política, né? De você entender 100%. Né, que a gente está falando de contexto antes, né? Eu acho que é entender o contexto para poder... Né, o que esse cara virou agora, né? Enfim, vai que, sei lá, vai ter cultivo. Você vai ter uma nova área para saber quantos hectares são cultivados com cânhamo, né? Quais são as principais strains cultivadas de cânhamo. Tem mais de 0,3% de THC, não tem. Enfim, né? Vai vir uma outra avalanche de coisa, né? Mas e a Anvisa especificamente? A Anvisa melhorou nisso aí? Cara, eu gostaria de te dar uma resposta diferente, mas a resposta mais franca, e Maria não me mata pela minha franqueza, é que não melhorou, assim, muito pelo contrário. A gente tem, em muitos aspectos, a gente tem hoje até uma vontade maior em termos de envio de dados, tanto é que a gente tem múltiplas requisições e múltiplas comunicações paralelas com diferentes coisas com a Anvisa, né? E várias delas a gente tem que subir para a CGU, né, para a Controladoria Geral da União, para que eles decidam, e aí a gente faz toda uma argumentação, eles fazem toda uma argumentação e a gente chega lá para um ente terceiro decidir, porque, enfim, diferentes alegações, mas na prática a Anvisa é uma agência que está sem braço, né, então eles têm poucos servidores, para cuidar de muita coisa. Então a Anvisa é uma vírgula do que a Anvisa cuida no Brasil. A cannabis quase Anvisa, nada. A gente estava falando, eu entrevistei o Emílio, né, o advogado, e ele estava falando justamente disso, mas ele disse que vem uma nova diretoria aí, e ele estava otimista, né, e aí eu até ia que falar... a gente entende, né? Perfeito. Desculpa me interromper, mas eu até ia falar, a gente tem parte do nosso trabalho, ele é acompanhar e entender decisões políticas e para ter essa leitura de para onde a gente está indo, né? Tanto é que a gente tem um analista que é o Lucas Bicalho que faz muito bem isso. Ele até estava trazendo que ele acompanhou a posse, né, dos diretores da Anvisa, e o diretor-geral ele citou nominalmente o William Dibby e citou que a regulamentação da cannabis como um feito relevante do mandato dele. E os outros também parecem ter uma aceitação talvez mais positiva do que a gente estava tendo. Então, assim, essa nova entrada de diretores bota uma perspectiva relativa, vamos ver como que as coisas se desdobram, mas bota uma perspectiva positiva para o futuro da regulamentação da cannabis aí. Mas, dito isso, assim, eles têm muito pouca gente para fazer muita coisa, então eu nem espero, sinceramente, que eles consigam atender tudo com os maiores primores e argumentos, etc., sabe? Claro.
Porque eles cuidam de não só, cuidam de alimento, né? Tem segurança alimentar, né? Tem toda coisa de vacina, trocentos remédios, né? E tal, enfim. É, Exato. Maria, eu acho que isso é com você, assim, esse relacionamento, né, que você faz aí com, aí acho que médicos, outras empresas que estão no mercado, né, e associações, né? Associações é uma coisa que eu gostaria de ouvir, porque é também, e aí para a Anvisa é uma caixa preta, né? Não uma caixa preta no sentido negativo da coisa, mas é difícil também de você saber quantas e tal, né? E aí, depois das associações, você ainda tem lá o HC para cultivo, para o cara fazer o próprio remédio, né? Que é outro dado que aí é também totalmente pulverizado. Cada advogado tem o seu número, você vai ter que ligar para cada advogado no Brasil para saber quantos HCs estão vigentes, né? Como é que é essa. Com quem você tem falado mais aí ultimamente? Me conta aí. Cara, a gente tem uma super boa relação com as associações. Eu acho que pelo mesmo motivo pelo qual o mercado aceitou bem a gente chegou Uhum. pianinho, chegou falando que queria ajudar. A gente tem uma política aqui dentro que basta você ser uma associação e você tem 30% de desconto em qualquer serviço da Kaya Mind, consultoria, contratação de Excelente. patrocínio em anuário, não importa. A gente respeita o trabalho das associações. Eu e o Thiago já tivemos histórias pessoais onde, se não existisse uma associação, uma pessoa que a gente amava não teria tido o benefício do óleo quando precisou ter. Então, eu sempre falo que elas são necessárias. Eu acho que o que está acontecendo hoje é que a gente está enfrentando um desafio que é a associação enquanto desobediência civil pacífica, quando não Uhum. havia alternativa a ela, ela era a melhor opção. A partir do momento que passam a ter regulamentações para cultivo, você começa a falar, tá, e como é que eu encaixo a associação aqui? Porque eu não posso exigir dela o nível de uma indústria farmacêutica, mas eu também não Impossível. posso pôr no mercado um produto. Gente, eu vou usar um exemplo muito esdrúxulo aqui, tá? E não conheço nenhuma associação que faça isso. Mas vamos dizer que tem uma associação fazendo óleo sem o pessoal usar touca e luva. Bem besta. Só que é uma coisa que sem vigilância você não consegue garantir. Sim, E isso pega no óleo. Cara, você tem um problema de contaminação. claro. Então, como é que eu exijo alguma coisa, que a gente está falando de saúde pública, e a Uhum. associação pode vender para o Estado, inclusive. Então, Também, né? veja, Tem fornecedores, né? Uhum. ela tá jogando o mesmo jogo que uma indústria, em muitos casos. Em muitos, não. Porque ela também não tá Sim, prometendo o que a indústria promete. Então, assim, não também, é o mesmo claro. jogo, Uhum. mas em alguns Uhum. lugares tem uma interferência. Então, vou ser bem sincera, é que eu e o Thiago, a gente tem. Não é que a gente tem visões diferentes com relação à Anvisa. Eu tenho um pouco de dó da Anvisa, essa é a verdade. É que acho que o Thiago tá no dia a dia ouvindo mais caca, então a dó dele às vezes não é tão grande quanto a minha. Mas, pô, toda reunião Deixa que eu per... entro com os Ele tem menos caras, paciência. que toda vez que Dó eu eu tô. não tenho. Eu não sei o que eu É, tenho, mas dó não é a palavra. eu tenho, cara, eu tenho. A gente entra numas reuniões e aí, e essa gerência cuida do quê? Pô, cuida de remédio pra gado e remédio controlado na farmácia e coloca um cannabis no meio dessa história, entendeu? E quer que a pessoa não só saiba como há e ainda ela errar. Porque, É. afinal de contas, e eu entendo, ela é Anvisa, ela não pode errar. Eu não pedi Aham. para ser diretora da Anvisa por causa disso, provavelmente. Mas veja, eu também olho e falo, putz, grila, deve ser, cara, osso. Essa é a verdade. Deve Pô, ser osso em alguns casos. É, é dureza. Então, eu acho que as associações elas estão tentando, Ricardo. Assim, tem as maiores, uma Abrace, uma APEP, uma Uhum. Santa Cannabis, que estão querendo jogar um jogo maior. Estão querendo fazer fornecimento estatal, então estão dispostas a adequar laboratório para ter visita da Anvisa e vistoria, estão dispostos a adequar cultivo. E tem gente, cara, que está aumentando a barra de exigência, e aí a galera tá virando e falando assim: desculpa o meu palavrão agora, tá? Foda-se, eu não vou nem tirar HC e vou vender flor com alto THC. E aí você Aí fala, é de bom, cada um, né? é de cada um, só que aí você começa a ver problema no mercado, porque Claro. o que que acontece comigo e com o Thiago? Vive chegando e-mail pedindo pra gente a lista de associações da Kayamite. Você imagina Pô, se a gente abre?
Não, impossível, né? Você tem que ter aí. Nossa, os advogados de vocês também trabalham bastante, né? Você tem um jurídico aí que tem que para negar e garantir que, né? Não, Você e tem você não tá sigilo ali. entendendo. As associações passam as informações pra gente, elas querem aumentar. Veja, esse caso que eu dei das associações que, né, não estão nem aí para nada, é muito raro. Essa é a verdade. Uhum. A maioria das associações está super preocupada. E, inclusive, está preocupada com as associações que estão fazendo caca no mercado, porque ferra a Claro, luta delas. Né? Então, você tem claro. várias aí grandes que se juntam, tentam fazer federação das associações, tentam fazer tudo, porque, cara, elas são uma parte essencial do mercado. Eu conheço muito paciente com grana que fala que não troca óleo de associação por óleo nenhuma, que pode vir a maior farmacêutica com negócio, nossa, patenteado no mundo inteiro, que ela não quer saber, porque foi a associação que salvou a vida da filha dela. É Entendeu? verdade. É verdade. Meu filho, É, pode descer o ouro que eu não troco. acaba que a gente, aí quem começou ali, né, cria uma relação de confiança, né? Eu acho que é o que vocês têm também com o mercado, né, e construíram com base nesse tipo de comportamento e nesse rigor técnico com que vocês apuram essas informações, com que vocês divulgam essas informações, né? E aí, enfim, a evolução do trabalho natural, você ter mais aceitação, como vocês estão falando, e aí dessa aceitação todos viraram novos produtos, né? E aí, né, chegando um pouco na parte do recreativo, mas antes disso, queria assim, que vocês falassem, quer dizer, vocês começaram com o anuário, né? Ali coletando dados e aí vendendo. Hoje vocês fazem uma série de outras coisas, né? Tem curso, né? Tem consultoria, empresa. O que mais que vocês fazem? Vocês fazem um monte de coisa, né? Olha, a gente tem produto, viu? Tá, às vezes a gente sente falta da receita entrando mais, mas o produto tá lá, não tô brincando. Eu vou falar assim rapidinho, que essa é mais minha área. Cara, a coisa que a gente mais vende hoje é dashboard de dados. Assim, Tá. o que a Caia é conhecida, se você for principalmente para o mercado de 660 e 327, que, né, por mais que as associações abram os dados, elas não têm isso estruturado por mês, por condição médica, por Sim. especialidade médica, né? Algumas têm, na verdade, mas nem todas, e muitas que Uhum. têm não usam as mesmas bases que as outras. Então é aquela história que o Thiago estava falando, né? Pô, quando a Anvisa muda uma coluna da base, ferra tudo, porque você já não consegue pôr uma base embaixo da outra. Porra! Uhum. Então as associações, elas não têm essa padronização dos dados, então a gente não tem dashboard de dados de associação. O que a gente tem dos produtos que são importados, e hoje é o que a gente mais vende, são essas informações para as Uhum. empresas que acompanham mensalmente, empresa a empresa, por estado, por especialidade médica, tudo que a Anvisa pede a gente vê, e tudo que chega via Receita Federal a gente capta também, então a gente consegue Tá. entender demanda, entrada, venda, e é o que a gente mais vende hoje para 660, e aí e Uhum. para 327 também. E aí eles têm o anuário, que eu queria começar agradecendo a todos os nossos patrocinadores, porque sem eles não ia ter anuário. O anuário de head shops, grow shops e marcas está sendo um problema, porque é difícil tirar dinheiro desse mercado, tem muito evento, e a marca Tem. prefere, às vezes, colocar o dinheiro em Os caras evento. só. Nossa, eu tenho visto que tem botado, às vezes, muito dinheiro, cara. Que eu tenho visto uns estandes luxuosos aí nessa galera. Assim, a galera investe mesmo, não é barato isso, né? Não, é chocante até. Tem uma galera que tem uns stands que a gente fica, tipo, da onde surgiu, tipo, como que fez, o que faz. Enfim, é bem absurdo, mas é também um pouco da cultura. Até entrando na cultura desse mercado, é uma cultura que ela também floresce muito ali também na presença, né, na divisão, é meio que, e aí, pensando, por exemplo, numa Expo, né, Uhum. é um ambiente quase sabe, o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Você também é maconheiro, então vem cá, vamos celebrar aqui num ambiente seguro em conjunto, sabe? Eu acho Uhum. que essa é uma das também grandes forças desse mercado, né? Porque, sei lá, vou dar um exemplo. A gente fala muito com grow shops, né? Grow shops Tá. espalhados pelo Brasil. Uhum. O que a galera fala pra gente é que eu não vendo produto, eu dou uma consultoria de grow e também vendo o produto com essa Sim. consultoria. Porque a galera vem, quero plantar.
o que eu faço. E aí eu preciso explicar todo o processo, todo o nutriente, o que cada coisa precisa, qual que é o melhor jeito de fazer a luz, da lâmpada. Barraca, papapá, aquela coisa toda, o fertilizante, o Exato, e remédio, não isso é a sei mais o que. produção de conhecimento, isso é tipo, também muito do que essa galera faz né, repassar conhecimento e informação de maneira de boca a boca, mais para frente. Porque no fim, Sim. você entrar no nosso site, por exemplo, você vai ter todo um como plantar, qual que é o melhor pH, tudo. A gente tem muito conteúdo nisso online, mas aí a gente acaba entrando até nessa necessidade, nessa característica desse mercado em termos culturais, que é essa proximidade como uma forma de legitimação do próprio ato, sabe? Uhum. E aí eu acho que nesse caso, e aí acho que vocês também têm, enfim, autoridade para falar, né? Eu acho que a cultura ela acaba, né, é um mercado que já existe, e aí queira ou não queira, gosta ou não gosta, legal ou ilegal, é um negócio que existe. Não sei se cresce, se não cresce, não sou capaz de dizer quantos por cento da população consomem cannabis, se isso é constante ao longo da história ou não. Não sei. Impossível dizer, você pode me dizer, se você souber. É mais um comentário. Diga. Não, desculpa. Era mais um comentário que você falou, assim, é isso, né? Qual foi a última pessoa que você conhece que falou, não, eu não fumo maconha porque é ilegal? Né? Ele não vai fumar maconha por N motivos, não porque é legal. Mesma coisa é legal, porque não sabe onde comprar. Exato. Mesma coisa quando os Estados Unidos ali na década de 1920 proibiram o álcool, ninguém parou de tomar cerveja. Então, algo que a gente vê que é curioso, que há um aumento no reporte, depois de que os países legalizam, há um aumento no reporte de consumo, mas quando tem algumas pesquisas que vão mais a fundo, e o que a galera vê que, na verdade, há o menor preconceito em falar, em admitir que você fuma em público. E aí as pessoas entendeu? Então aumenta-se e aí parece que aumentou o número de usuários, mas na verdade só aumentou o número de autodeclarados, né? Que na verdade o cara mentia. Exato, né? Isso é um fenômeno que a gente vê em pesquisas em vários pontos ao redor do mundo, de vários temas nada a ver, tipo violência doméstica, sabe? Tem algumas pesquisas em vários sentidos. Sexualidade é uma coisa que as pessoas mentem pra caramba, né? Enfim. Exato, então é difícil de mensurar. De preconceito, ou por ego, enfim, sei lá, né? Tem várias, né? Acho que comportamentos em geral, né? Enfim, eu acho que até político, né? Acho que até em pesquisa política a gente vê isso, né? O cara vai ver um negócio lá, você é contra ou a favor da anistia? Você não, tem vergonha de dizer que eu sou a favor, sei lá, enfim, e o cara diz que não sabe, né? Então tem essas coisas que a gente sabe que o autodeclarado tem o cara pode ter viés, né? Mas enfim, eu queria só voltar um outro ponto, cara, que eu sempre tive essa curiosidade, talvez vocês consigam me dizer, obviamente está nos anuários de vocês. A 327 aumentou muito o produto em farmácia, né? Eu não sei quantos produtos em farmácia a gente tem hoje, que da última vez que eu vi era 17, uma coisa perto de 20, né? Já na farmácia. Ela diminuiu a importação ou foi crescendo mais ou menos a curva parecida, cara? Hoje porque a gente tem mapeado 30 e poucos que a gente já identificou a venda então em alguma farmácia. Mas é isso, tem quase 80 que já tiveram liberação, mas ainda não estão em farmácia, né? Quer dizer, de 80 liberados, 30 e poucos já chegaram nas farmácias. Já estão no comércio. Então ainda tem um gap, né? Porque não basta só você receber a liberação para vender na farmácia, né? Tem que bater na porta da Droga Raia e falar, vende o meu produto ao invés do produto da Ipera. Entendeu? Vou ter que botar no varejo. E aí, quem sabe, é o go-to-market ali, né? Quem já trabalhou em marketing lá na P&G, né? Não é a mesma coisa, né, cara? Onde é que você vai botar na gôndola o meu produto aqui e tal, do concorrente, a fraldinha vai ficar antes. É exatamente isso, entendeu? Então tem um outro lugar. Mas dito isso, sim, a gente tem visto nos últimos anos um crescimento, nos últimos anos não, principalmente do ano passado para esse, um crescimento ligeiramente maior da venda nas farmácias, mas as importações elas seguem crescendo num nível bom, acima de 25%. Pelo que a gente está entendendo, vai ser algo nessa linha, né? Esse ano, talvez um pouquinho menos.
mas a gente tem um crescimento nessa linha, também porque justamente a gente... qual que é o gargalo hoje, Ricardão, desse mercado? O gargalo é o número de médicos e dentistas que estão prescrevendo. Não adianta você ter empresas gigantescas e um monte de gente querendo fazer a venda desse produto, mas a gente esquece que ele ainda é um produto controlado. O médico precisa de prescrever. E hoje, educação médica é um grande desafio. Tipo, os médicos não sabem prescrever. Então tem medo. Tem 600 mil médicos no Brasil, 400 mil dentistas que podem prescrever, ou seja, 1 milhão de pessoas, e a gente tem 8, 10 mil profissionais por mês prescrevendo. Isso, já há 2 anos. Propaganda. E não pode fazer propaganda, né? Porque é remédio controlado, né? E aquela coisa, né? O único hoje gerador de demanda, aí para quem sabe, né? Falar no marketês aí, gerador de demanda hoje é médico. Isso. E se você não aumentar a base de médicos, você não vai aumentar a demanda pelo produto. Não tem mistério. Simples assim, exatamente. É simples quanto isso, né? Mas então, quer dizer, essa coisa da educação médica que eu acho, enfim, né? Não sei se você já monitora, mas essas grandes empresas e as universidades ainda engatinham nisso, né? O cara não ensina esse sistema endocannabinoide para médico na faculdade, né? O que é um absurdo, né? Enfim, quero trazer médicos aqui também para falar sobre isso, mas, enfim, vamos só para a gente ir para o final, que eu quero falar aí de Expo Cannabis, eu quero falar também desse mercado aí de grow shop, que todo lugar agora tem, né? Eu acho que é engraçado, e aí, obviamente, a percepção anedótica, né? Você vai hoje, qualquer banca de jornal vende seda, né? Vende seda e piteira, né? Só em São Paulo. Banca fora de São Paulo também não vende. Sudeste. No Rio e São Paulo também. Não sei se talvez Brasília. Eu estive em Brasília agora, vou prestar atenção. Tenho ido a Brasília agora por conta do outro trabalho, mas vou prestar atenção também. Em São Paulo, com certeza, né? No Rio também. E, obviamente, esses produtos não são para fumar tabaco, né? Então, ou seja, o que aumentou? O cara ficou mais à vontade para vender isso, ou realmente ele viu a demanda e falou, pô, tem uma oportunidade, preciso vender seda aqui, porque toda hora passa um maconheiro aqui me pedindo seda e eu não tenho para vender. Né? O que foi? Ou o marketing desses caras também, não, cara, você precisa vender seda, porque aqui é a agenda de primeira necessidade, aqui é igual papel higiênico, sei lá, enfim. É um pouco dos dois. Foi um pouco de tudo. Vou te falar. Eu acho que assim, engraçado que a tua primeira percepção é que isso não é para vender, não é para fumar tabaco. E eu tô te falando que isso é engraçado porque não é por mal, é porque uma parte eu não sei quem, né? Aqui não sei quem aqui vai para barzinho. Quem vai, eu brinco que meu irmão de 20 anos é uma escola, tá, gente? Eu tenho um irmão com 12, 13 anos de diferença, então é uma escola para mim conversar com ele e com os amigos. Quase outra geração, Cara, é muito demodê fumar cigarro. Bom, já dá pra ver pela palavra que eu escolhi, né? Que eu também tô fora de moda. Demodê fora de moda. Eita, que essa eu dei de minha mãe agora. Não é mais como fumar cigarro, né? O cara enrola. Não, fumar Marlboro é coisa de tipo tiozão. Assim, tiozão. Cringe total, assim, tipo, na minha época não tinha nada mais maneiro do que você fumar o seu Marlboro Light, tomando sua Coca Light. E a gente era o filme Aos 13, Rebeldes. Pô, essa é a galera que marca de fazer date correndo no Ibirapuera, bicho. Então, o tabaquinho orgânico, o tabaquinho artesanal, Ricardo, porque eles vão no Mercadão comprar o a granel. Entendeu? Não é aquele de pacote ali e tal, o cara vai lá, aquele fumo de rolo quase, né, do antigo. Esse é antigo também. Esse é antigo também, esse aí não vende. O fumo de rolo na Colomia. Isso eu lembro. Então só que aí você tá cantando tua idade. Eu já tentei não fazer isso aqui na minha frase, entendeu? Mas é isso, é foda, porque a gente tá aqui, muita gente que tá nesse mercado acompanha essas mudanças. Então, assim, antes da gente, era mais moda ainda fumar cigarro. E aí você não fumava um macinho por dia. A moda era você fumar 4 maços por dia. Então, assim, as gerações vão mudando. Mas o tabaquinho para enrolar tá muito grande. Então, acho que ele é um desses fatores que faz crescer.
O segundo fator, pô, eu não sei se você reparou isso, mas a galera tá mais sem medo. Outro dia a gente passou na frente da faculdade que eu estudei e eu fiquei mais. Falei, pô, tá descarada, hein? Que eu entrava naquela ruazinha, me escondia pra fumar minha maconha. Pô, o povo sem dó, na frente Na da frente. facu. Vem, vem. Isso é verdade. No Rio e São Paulo também tem reparado isso, cara. Às vezes o pessoal do... Falei, cara, em São Paulo, às vezes em São Paulo eu acho que até mais, que aqui no Rio eu vejo também, mas não tanto, mas em São Paulo, mas falei, cara, a galera em São Paulo tá fumando em qualquer lugar. Qualquer lugar. E assim, vou contar uma história pessoal. A gente tem, a gente fuma, só que a gente tem também autorização da Anvisa. Cara, você fica mais sem medo. Essa Fica é a também, né? verdade. Uhum. Porque assim, quem vai vir falar? Sério mesmo, não por mal, mas assim, vai bater de frente então com a Anvisa, meu filho, porque eu tô com toda a documentação que ela me mandou ter. Sim. E aí? Então, Uhum. assim, isso é bom. Isso eu acho muito bom, porque eu acho que é o que é preciso. No fim, eu não sabia que o meu uso era terapêutico. Eu demorei para descobrir, eu precisei vir trabalhar nesse mercado para entender que o que eu a vida inteira chamei de uso recreativo era maior que isso. E tá tudo bem, eu não sabia. Tem uma parte do meu uso que nem sempre é terapêutico, mas, cara, uma grande parte do que eu faço é uso terapêutico. Eu parei de fumar cigarro com a ajuda da maconha, por exemplo. Isso é melhor para minha saúde, com certeza, entendeu? Pela quantidade, pela falta da nicotina. Então, assim, eu acho que esse é um segundo ponto. E, claro, terceiro ponto. E aqui fica meu salve para os meus clientes. Bicho, estão elevando a barra do mercado. Pô, que hoje, bem bolado, Esquadafum, Aleda, Papelito e tantas outras marcas. Gente, se eu não mencionei tua marca, você tá me ouvindo, você me perdoa, eu amo vocês. Estão fazendo. É que nós clientes, às vezes a gente fala o nome de alguns e não fala o nome de todos, e daí a galera fala, você não falou. O pessoal fica bravo. É surreal. E eu já ouvi grower bom, tá? Mas bom, assim, bom, dedo verde, falar que prefere fertilizante brasileiro do que esses caríssimos. Opa, tem muita coisa boa. Gente, a gente é brasileira, a gente tem síndrome de vira-lata, mas só porque a gente não quer aceitar o quão top a gente é, entendeu? Porque no fim a música é boa, a comida é boa, a gente só é meio bagunçado da cabeça. Porque, mas a nossa agricultura, se a gente vai falar de agricultura, a gente é melhor do mundo, né? Aí também não dá pra... Vem de agro aqui, a gente manda, né? E a gente é criativo. Desculpa, Ti, pode falar. Não, tá, só concordando. Não, e a gente é criativo, a gente viaja para fora. Os clientes viram e mexem e falam: Meu, você já viu aquela tendência? Porque eu fui para a China e vi um negócio que o cara falou que tá começando a bombar agora nos Países Baixos. E aí eu já tô pensando, pô, nem chegou nos Estados Unidos, que todo mundo ama falar, que é o topzera. Os caras estão já descobrindo um negócio que ainda tá lá na fábrica, tá ligado? Já estão pensando em trazer pro Brasil. Eu vi aqui no chat que... Num chat anterior, eu acho que o pessoal tava falando de sopradores de vidro. Cara, a gente ganha prêmio na gringa. Tá me entendendo? Até esse mercado ele tem que bombar aqui. A gente tem que ser exportador. A gente não tem que ser importador de ideia. Eu não tenho nada contra as marcas gringas. Veja, adoro uma seda da Raw. Só que hoje, diferente de quando eu comecei a fumar maconha há 20 anos atrás, Jesus... Cara, 20 anos atrás você tinha uma opção de seda pra comprar. Então, quando você punha a mão numa Raw, você fala, Por quê? Porque eu não aguento mais smoking prata. Eu não quero mais ver essa seda na minha frente. Então eu consegui uma Raw. Hoje em dia, cara, pode ser smoking, pode ser Raw, mas tem outras 70 nacionais que estão batendo ali. Tem umas mais legais, tem umas com selo de eu reciclo. Não por mal. Por que eu não vou pegar uma marca boa que eu gosto, mais barata, com selo de eu reciclo, feita aqui no meu Brasil, gerando emprego? Pois é. Não, e tem qualidade, né? Então acho que são as três coisas. Acho que mudou o padrão de consumo, né? E aí acho que entra o tabaco também, com certeza, né? O tabaco enrolado, acho que mudou o tipo de consumo. Mudou mais, acho que as pessoas estão mais à vontade, e entra também, né, o marketing das empresas que estão trabalhando fortemente aí para, enfim, posicionar seus produtos e conquistarem, enfim, consumidores e tal. A gente vai ter a Expo Cannabis, enfim, a gente está chegando ao fim aqui
de 1 hora aqui de papo, a gente poderia ficar aqui 2, 3, né? Porque essa turma aqui, além de, né? Eu sou fã porque eles são feras mesmo, né? Esses dois aqui, pô, aprendo sempre muito, né? Meus entrevistados, eu tenho essa felicidade aqui de aprender a cada programa, e a gente vai, enfim, continuar falando, né? Maria, Thiago, cara, vocês estão em casa, já aprenderam o caminho. Eu vou, enfim, abrir para vocês aí fazerem umas considerações finais. A gente vai continuar falando, a gente vai continuar. Quando tiver o anuário novo, a gente vai noticiar aqui, a gente volta a falar, enfim, porque a gente está construindo esse canal aqui com a ajuda de vocês, assim, acho que o mercado, né, vocês são do mercado e esse canal aqui é para isso, é para a gente falar dessas coisas. Então, mais uma vez, super obrigado por aceitarem meu convite, super obrigado aqui, a casinha é humilde, mas, enfim, recebe bem aí todos vocês, e valeu aí, fica o microfone aberto para vocês fazerem as considerações finais aí desse bate-papo, e virão outros. Boa, não, só acho que agradecer vocês também pelo papo maravilhoso, acho que isso, 1 hora é muito pouco, a gente tem que ficar mais aqui, mas com certeza a gente vai voltar, Ricardão, acho que Rádio Hemp, acompanhamos vocês desde sempre, vamos acompanhar vocês desde que existiram o mercado, porque é muito importante o trabalho que vocês fazem, quero agradecer muito mesmo pela parceria e falar que estamos junto aí, estamos juntos já faz um tempo e o mercado está só começando, então vamos continuar. E obrigado a gente está escrevendo essa história junto, de alguma forma, cada um com a sua, né, com a sua caneta ali, cada um no seu quadrado, a gente está escrevendo junto essa história, né, Maria? 100%. Com certeza. Queria agradecer também, queria dar meus parabéns aí pro Igor, que, enfim, eu acompanhei a história dele. Eu acompanhei a história dele desde antes da Caia, então é muito legal, assim, eu falo que muitos de nós. É uma merda, né, gente? Eu vou repetir uma frase que todo mundo fala, mas não espere precisar para apoiar, é verdade, porque muitos de nós precisaram para entender o que né? O que era isso, o tamanho que isso podia ter, o impacto que isso tem na vida de pessoas, para muito além só do medicinal. Eu não tô falando aqui de crianças que convulsionam 100 vezes ao dia, gente, isso é óbvio. Tipo, já tem o estudo científico mais foda do mundo provando que essas pessoas precisam e têm benefícios, mas pessoas como nós, que talvez, né, eu vou falar por mim só, mas, pô, às vezes achava que fumar um baseadinho era a pior coisa do mundo e foi descobrir depois de anos e anos. E era um baseadinho de fim de semana, de final de dia, que eu tava cumprindo com todas as... eu tava cumprindo com todas as minhas responsabilidades. Exatamente, não é coisa de marginalizado. Eu acho que é o caminho que a gente traz, né? E você trazer informação com dados e seriedade em um mercado que movimenta bilhões aí, estamos chegando, né, no bilhão no medicinal e sabe-se lá quanto mais no recreativo, né? Não tem por que não falar disso de uma maneira séria, madura, né, e responsável. Eu acho Exatamente. Que esse é o grande recado aí que vocês deram aí. Vamos continuar nessa trincheira juntos aí, porque a gente vai ganhar todas essas batalhas. E tá linda a plataforma, viu, gente? Sim, parabéns. Tecnologia própria, vocês arrasaram. É isso aí, cara. A gente não fica na mão de ninguém. Aqui, isso. Dono da nossa casa aqui. A casa é humilde, mas é nossa, né? É isso aí, sem imperialismo americano. Isso aí, galera. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, boa noite, turma. Salve, salve. Até a próxima segunda. Um abraço a todos. Valeu. Rádio Hemp.